Olá pessoal, no tabuleiro, a Najdorf com Bispo G5. Essa partida aqui é da Olimpíada de Xadrez entre José Gabriel Cardoso e o SUP, Colômbia versus Brasil. Terminou empatado, então já dei o spoiler. Qual é o foco que eu quero dar aqui ao olhar essa partida com vocês? É o seguinte, eu acho que essa partida tem bastante valor pro jogador amador, porque ela mostra linhas interessantes para as negras fugirem das grandes complicações da Najdorf com o Bispo G5, porque é uma linha muito extensa, com muita teoria, e se a gente pegar aqui as linhas clássicas, E6, F4, o que a gente tem que é jogado modernamente? A linha do peão envenenado pelo Vachila Grave, que vai ser dor e sofrimento o tempo inteiro, certo? Nós temos as linhas posicionais com bispo E7 ou cavalo de BD7 ou mesmo dama C7 aqui, que são trabalhosas, extensas, penosas e são pouco práticas para o jogador mediano, para o jogador mortal, para o jogador simples mortal. Então o que o Sup jogou aqui? Jogou uma linha muito interessante, ele ficou melhor na partida em vários momentos, mas não conseguiu converter. Por quê? Porque o xadrez é esporte, tem tempo, tem pressão, não é um esporte simples. Então vamos ver como é que foi. Cavalo de BD7, o José Gabriel jogou dama E2, linha aí da modernidade. O pessoal não joga mais F4 e dama F3. E olha só, pessoal, H6, bispo H4, G6. Olha aí o esquema. Vai colocar o bispo em G7 e vai jogar assim, saindo de todas aquelas complicações do peão envenenado e das linhas clássicas da Najdorf. E a gente vai ver que o branco não consegue grandes ataques. Jogou F4 e E5. Aqui eu acho que aqui que eu acho que é o ponto que a gente tem que gravar. Aí a branca troca, a gente troca de peão, e aí nós temos o que no tabuleiro? Nós temos uma posição com e muito lembra a defesa indiana do rei. Defesa indiana do rei. Só que com o campo um pouco mais aberto. Coluna F semi-aberta, coluna D completamente aberta, coluna C semi-aberta. E possibilidades de ataques e contra-ataques para ambos os lados. Aqui as brancas jogaram grande rock, sacrificando, entre aspas, o cavalo. E o Sup jogou bispo G7. Por que não pode tomar o cavalo, pessoal? Então, se grande rock, toma o cavalo. O que vem? E5, pessoal. E5. E as brancas recuperam a peça. O nosso rei, tá no centro. E aqui nós estamos de mal a pior, hein? Nós estamos de mal a pior com essa posição aí. Mesmo ganhando outro cavalo, vai abrir coluna D. Vai ficar um caos isso aqui, com o rei no centro. Então, não faça isso. Não faça isso. Então, grande rock. O Sup jogou bispo G7. Que outras opções nós teríamos aqui? Dama C7, seguido de dama F3, com uma igualdade stockfishiniana. Bom, então bispo G7, cavalo B3, roque, cavalo D5, e o domínio dessa casa sempre assusta, mas as negras têm recursos, pessoal. As negras têm recursos aqui. Então, ele começa tirando a pressão em cima do cavalo de F6 para lutar pela casa D5 com
G5. E não tenho que temer aqui. Não tem que temer, por quê? Porque as brancas não tem mais peão F. E cadê a chuva de peões que a gente vê com E4, F4, G4, G5, em tantas linhas, G4, G5, H4, expulsão do cavalo e tal. Não tem nada disso. Não tem nada disso nessas variantes aqui da siciliana. Bispo E1. Agora nós trocamos o cavalo, então problema da casa D5 tá resolvido. Aqui captura de quê, pessoal? De torres. A branca quer sempre manter essa casa com uma peça. Dama C7, G3, B6, bispo C3, bispo B7, atacamos a torre. E aqui o computador já dá pequena vantagem para as negras. Torre D1, cavalo volta para F6, bispo G2, A5, expandindo no flanco dama, A3, bispo A6 atacando a dama, dama F3, bispo C4, e agora esse bispo olha para D5, olha para E6, pode voltar para E6, inclusive ajudando aqui a luta pela casa F5, se a branca tentar um ponto de entrada ali. H4, tentando abrir o nosso flanco rei. E aí, pessoal, vem um momento didático bem legal aqui, que é o seguinte: nós não podemos deixar as brancas abrir o flanco rei. E o lance do sup é muito bom, porque ele já mostra como manter a coisa fechada no flanco rei. G4, muito didático. Muito didático esse lance. E o computador dá vantagem para as negras. Dama F5. Torre de F para E8. Dois ataques no peão de E5. Duas defesas agora, tá tudo em casa. Cavalo D2 atacando o nosso bispo. Bispo volta por A6. Cavalo volta para B3. E aqui já começou a ficar esquisito em termos de empate, é o que eu estou me referindo. Mas o bispo veio para C8, atacando a dama. Dama F2, bispo E6. E aí o bispo está numa casa muito interessante, na siciliana em geral, porque ele ajuda a controlar F5 e D5. Rei B1, na dúvida, Rei B1, já diria o nosso grande mestre Rafael Leitão. Nunca pode ser um lance tão ruim assim, certo? Torre de E para C8. Planos clássicos da siciliana, eu quero ver esses peões marchando. A4. Dama B8. Torre de H para E1. Torre C4, atacando o peão de A4. Torre D5, oferecendo a qualidade para tentar desorganizar o contra-ataque das negras. E aí o sup sacrificou a qualidade aqui com outro. Então, pessoal, agora a gente está praticamente nas jogadas temáticas da siciliana. O sacrifício em C3 para desorganizar os peões e a defesa das brancas. B por C3, dama C7. Torre B5. Torre B8, defendendo o peão, atacado duas vezes, defendido duas vezes. Dama E3. E agora, cavalo E8. Tá ameaçando deixar a torre branca sem casa, né? Com o cavalo D6. Bispo F1, defendeu a torre, cavalo D6. Torre D1, recuperamos a qualidade. Cavalo B5, bispo B5. Bispo F8. Torre D3. Torre D8. Aqui as negras têm o par de bispos, tem uma estrutura melhor de peões, mas mas tem damas no tabuleiro. Tá difícil ver por onde as negras conseguiriam converter esse ponto. E a partir daqui, a partida realmente se encaminha para o empate. Cavalo D2, rei G7. Cavalo C4, bispo C5 ameaçando a dama. Ele viu, dama D2, bispo E7. E agora fica aqui cavalo E3. Então fica um equilíbrio dinâmico desse bispo contra esse cavalo.
torre D6, bispo C4. Não troca o bispo, né, porque a casa D5 ali ficaria muito fraca. Bispo B3, dama C5. E aqui eles ficam transitando, orbitando ali as mesmas casas, repetindo a posição algumas vezes, como vocês podem perceber aí. E finalmente acabam empatando. Talvez ambos os jogadores estivessem preocupados com o que estava acontecendo nos outros tabuleiros das suas respectivas equipes. E aí empatou. Então, pessoal, assim, do ponto de vista esportivo para o Brasil, uma pena que empatou, porque num momento aqui, deixa eu mostrar para vocês aonde exatamente, aqui o SUP tinha vantagem posicional, mas é difícil de converter, pessoal, é difícil. De qualquer maneira, eu acho que é uma linha que vale muito a pena, ela não parece que não tem tanto veneno para as brancas como as outras linhas da Najdorf com bispo G5. E talvez o que as brancas possam fazer aqui seria não trocar esse peão e tentar manter essa tensão por algumas jogadas a mais. Talvez isso. Mas depois de E5, ou vai recuar o cavalo, recuar para F3 é um lance que o meu computador não gosta, porque vem, por exemplo, dama C7, roque na ala da dama, e B5, cavalo D5, E por D5, bispo G7. Bom, e aí os temas típicos da Najdorf. Eu até acho que aqui tem campo aí para a gente estudar e tentar buscar linhas interessantes. Então, aqui, ó, esse esquema aqui, ó, H6, então aqui, ó, bispo G5, né? Então, bispo G5, ó, cavalo de BD7, dama E2, H6, G6, E5, lance aqui. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção, é uma linha que permite o E5, porque o E5 direto com o bispo G5 não é possível, porque a gente entra em desvantagem posicional muito grande. D por E5, troca, roque na ala da dama, bispo G7 e posterior roque no flanco rei, com partida equilibrada, chance para os dois lados. Vamos prestar atenção na casa D5, mas nós vamos ter muitos dos nossos planos tradicionais da siciliana. Então eu achei assim uma partida muito didática, escolhas muito boas. Uma pena que o SUP não conseguiu trazer o ponto para casa, mas partida muito boa, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.